Áudio 2. Dom Pedro II e sua história. Por Irmão Naka Washington. Então, irmãos, como falávamos no áudio anterior, nós vimos o Brasil sendo forjado no calor das decisões. Vimos Dom Pedro I no centro do movimento da independência. Vimos a maçonaria como ambiente de articulação. E vimos também a grande lição. Não basta romper correntes, é preciso construir o caminho. Agora, a história muda de mão. Dom Pedro I abdica em 7 de abril de 1831. Retorna a Portugal e deixa o trono para o filho. Dom Pedro II. Um menino. 5 anos de idade. E aqui começa a parte mais iniciática de toda essa narrativa. Porque se o pai foi o homem do gesto, o malhete que rompe, o filho será o homem do processo, o cinzel que lapida. A Constituição determinava que o imperador só poderia assumir aos 18 anos de idade. Então, o Brasil entra no período regencial. E o que acontece quando falta um centro, uma coluna de sustentação? O prumo balança. O nível sai do lugar. As paredes trincam. O país vive revoltas violentas em várias províncias. Cabanagem, balaiada, sabinada, Revolução Farroupilha. O Brasil, naquele momento, é uma grande pedra bruta, pesada, irregular, cheia de arestas e risco de fratura. Enquanto o país se agita, o menino cresce em outra temperatura, silêncio, estudo e disciplina. E aqui entra a primeira alusão maçônica com Dom Pedro II. O aprendiz, antes de construir fora, precisa ser construído por dentro. Existe um estado simbólico do recém-chegado. Quando ele ainda não tem firmeza, quando ainda não sabe responder, quando ainda não domina o método, e a tradição usa a expressão "não sei ler e nem escrever" para dizer "eu ainda estou no começo, eu preciso aprender". Dom Pedro II vive isso de forma real. Ele é chamado para algo gigantesco antes de estar pronto e é obrigado a se formar. Ele cresce sem a presença do pai. Sua mãe, Leopoldina, já havia falecido quando ele ainda era bebê. O contato com as irmãs era limitado. Sua rotina é rígida. Ele estuda para um destino que não escolheu. Quem aparece como mentor inicial é José Bonifácio, mas conflitos políticos impedem permanência. No cotidiano, outras figuras cumprem papéis de cuidado e presença. E aqui está a segunda alusão. Nenhum aprendiz se faz sozinho. Sem orientação, o irmão vira só entusiasmo. E entusiasmo sem método vira ruído. A oficina exige disciplina, repetição e humildade. E o menino foi moldado nisso. Ele mergulha em uma formação extensa: história, literatura, filosofia, línguas, ciências. E esse ponto é decisivo para a jornada do líder. O líder não vira líder por sorte. Ele vira líder porque se prepara. Enquanto muitos, em posição de privilégio, teriam virado vaidade, ele vira estudo. E isso é uma lição para nós. Poder sem estudo é perigo. Autoridade sem autocontrole é queda anunciada. Mas o país não espera. Diante do cenário caótico, os políticos decidem antecipar a maioridade. Em 23 de julho de 1840, com apenas 14 anos, Dom Pedro II assume o trono. Esse é o limiar da jornada. Ele atravessa a porta. E eu cravo isso com força. Maturidade não é idade. Maturidade é postura. Tem irmão antigo que ainda não sabe ler e nem escrever, no caráter, na liderança, etc. Porque foge do estudo, foge da disciplina, foge do dever. E tem jovem maçom que sustenta o peso e vira coluna na loja, ou para onde é mandado. A partir daí, começa o segundo reinado. E agora começa a verdadeira prova. Porque uma coisa é chegar ao poder. Outra coisa é sustentar o poder com temperança. Uma coisa é ser símbolo. Outra coisa é ser fundamento. Surge também a necessidade de casamento, por dever dinástico e político.
Dom Pedro II casa-se com Teresa Cristina em 1843, em um arranjo diplomático. E aqui entra uma lição iniciática simples. Mesmo quando a vida não entrega o que a fantasia prometeu, o homem de dever mantém a honra. Ele cumpre o papel, mantém respeito, mantém dignidade. Eles têm 4 filhos, e a vida cobra tributo. Os 2 meninos falecem ainda na infância. Isso o marca profundamente. E aqui está uma das maiores lições. Às vezes, a pedra bruta não é o mundo. Às vezes, a pedra bruta é o coração, é o sentimento. E a vida usa perdas para revelar quem o homem é quando ninguém está vendo. A história registra ainda uma ligação afetiva e intelectual intensa com a Condessa de Barral. E a lição madura aqui é esta: não existe homem público sem conflitos internos. O valor do homem não é o que ele sente, é o que ele escolhe fazer com o que sente. Virtude não é ausência de tentação. Virtude é decisão sob tentação. Durante seu governo, o Brasil passa por modernizações, avanços em infraestrutura, comunicação, vida urbana e incentivo ao conhecimento e à cultura. E aqui eu falo diretamente ao maçom. A maçonaria não foi feita para falar bonito. Foi feita para formar homens que constroem, primeiro dentro, depois fora. Um irmão que não estuda fica preso no mesmo estado simbólico do começo. Não consegue sustentar palavra, não consegue elevar o debate, não consegue responder com firmeza. E a vida cobra caro por isso. Mas nem tudo são acertos. E agora a história fica séria. O grande dilema do Segundo Reinado é a escravidão. Um sistema sustentando economia e elites por décadas, com pressões internas e externas. Vieram leis graduais, até a Lei Áurea em 1888, assinada pela Princesa Isabel. Aqui a leitura maçônica precisa ser adulta. Construir um país é encarar contradições. E toda decisão histórica cobra um preço. Virtude não é discurso, virtude é custo. Depois da abolição, grandes fazendeiros retiram apoio da monarquia. A elite agrária se afasta. O exército se ressente e exige mais espaço. A igreja entra em atrito com o Estado. O republicanismo cresce. E observe como a jornada do líder se completa. O líder não enfrenta apenas inimigos externos. Ele enfrenta a erosão dos próprios aliados. É aí que se revela se o homem governa por aplauso ou por princípio. Dom Pedro II envelhece, sofre com saúde, perde Teresa Cristina, fica mais desiludido com o poder. E sua sucessora, Princesa Isabel, não é bem aceita por parte da elite, por preconceitos e interesses. Chega então a queda. Em 1889, o movimento militar derruba o governo imperial. Dom Pedro II recebe a ordem: sair do Brasil com sua família. E aqui está a prova final do líder, Dom Pedro II. Como ele reage quando perde tudo? Ele reage com resignação, sem teatro, sem ostentação, sem chamar o povo para a guerra civil. Ele reconhece a derrota e mantém uma postura que é aula de temperança. Ele parte, vai para o exílio, vive com modéstia, recusa tentativas de restauração. Morre em 5 de dezembro de 1891 em Paris. E agora eu fecho com o elixir dessa jornada, aquilo que volta para nós como lição viva. O chamado: um menino diante de uma missão impossível. Uma observação: esse menino, na maçonaria, pode ser você, meu irmão. A forja: estudo, disciplina e silêncio. O limiar: assumir aos 14 anos. As provas: perdas, tensões, dilemas morais. A grande provação: rupturas de apoio e crise do regime. A queda: exílio. E o retorno com o elixir: dignidade na derrota, serviço acima do ego, legado acima da vaidade. E eu trago isso para dentro da loja e para dentro da vida.
Dom Pedro I nos mostra o malhete que rompe. Dom Pedro II nos mostra o cinzel que lapida. A maçonaria nos lembra: não basta romper, é preciso construir. Não basta pedir luz, é preciso ser luz em forma de estudo, temperança, dever e serviço. Por isso eu deixo 5 orientações finais. Dever acima do ego. Estudo diário. Temperança nas decisões. Serviço sem plateia. Legado acima da vaidade. O verdadeiro trono do maçom é a sua conduta. E a verdadeira coroa é a coerência. Muito bem, meus irmãos. Fico por aqui. Façam todos um extraordinário mês de março e uma semana profícua. Voltamos outro dia com mais assuntos que possam iluminar vossa jornada maçônica. Recebam todos a centelha do grande arquiteto do universo que esse áudio pôde trazer a vocês. Um fraterno abraço a todos e até lá!